E aí, galera, bom dia. Vamos iniciar hoje, beleza? A nossa aula 07 de banco de dados, tá bom? Dando continuação em alguns aspectos do modelo entidade-relacionamento, a gente vai ver como é que funciona o autorrelacionamento, tá? A gente vai ver como é que funciona um relacionamento mutualmente exclusivo. Nós vamos ver os tipos de especialização, os tipos de generalização e agregação, tá? Tudo isso através do DER, né? Que é o diagrama entidade-relacionamento. A gente vai ver a maneira visual desses caras. E outra coisa importante também que eu vi que caía nos concursos, né? É a maneira de representação desses diagramas. A gente viu, né? Como era, né, as funcionalidades, né, a nomenclatura, né, as imagens que eram representadas no BR modelo. Só que tem autores que utilizam uma nomenclatura, né, umas imagens, a grafia diferente. Então, o que é que acontece? Eu trouxe aqui alguns aspectos, tá, de como é que é feito isso aí. Inclusive, vai ter alguma questão de concurso que eu vou mostrar para vocês que é feito nessa nova representação, tá? Não é que é nova representação, é que eles gostam de trabalhar de outra forma, tá? Como de praxe, né? Antes de continuar a nossa aula, eu vou dar um alô aqui para a galera, né? Que sempre está participando do nosso canal. As últimas pessoas que comentaram aqui, né? Temos o Henrique, o Tomé, o Pedro Lucas, né? E a Helena, né? Um abraço aí para vocês, beleza? Show de bola. É isso aí. Agora, voltando aqui para a nossa aula, que é o que interessa, a gente vai dar continuidade, né? Muito bem. Lembrando, né? Assiste o vídeo, coloca o gostei, tá? Se puder compartilhar, compartilha também, que isso aí vai ajudar bastante a gente, tá? Valeu? Então, muito bem. João Vitor, o que é um autorrelacionamento, né? Como é que funciona esse autorrelacionamento? Para que é que serve esse autorrelacionamento, né? Vem várias interrogativas na nossa cabeça. Então vamos ver aqui na teoria o que é que ele diz para a gente e depois a gente conceitua, né, com algum exemplo na nossa realidade, tá bom? Então ele está falando aqui para a gente que o autorrelacionamento, né? Ó, dizemos que existe um autorrelacionamento quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Olha aí que coisa legal, olha aí que coisa maravilhosa, né? Então, toda vida que uma entidade se relaciona com ela mesma, eu estou dizendo que é um auto quê? Relacionamento. Que coisa legal, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. Digamos que no exemplo que estamos trabalhando da escola, alguns poucos alunos representam grupos de outros alunos em reuniões e assuntos estudantis, né? Quem são essas pessoas? Pessoal do Grêmio, né? Eles representam quem? Vocês. São alunos que representam alunos, né? Muito bem. Ou então, por exemplo, no caso do Denilson, que foi representando toda a escola, né? Todos os alunos lá no campeonato lá de xadrez em Fortaleza. Ele é um aluno que estava representando outros alunos, né? Pela escola toda. Muito bem. Poderíamos criar uma nova entidade representante. Porém, a entidade representante teria os mesmos atributos do aluno. Então, aí a gente já tinha um problema. Que problema é esse? Inconsistência. Por que que vem essa inconsistência? Redundância, duplicação das informações, muito bem. Logo, o banco de dados vai ficar inconsistente, logo, vai causar o quê? A redundância, né? Beleza? Eu preciso de duas entidades com a mesma informação? Não, se já existe uma, para que eu vou precisar de outra entidade, né? Com mesmas informações. Então, aí já está causando a redundância, né? Muito bem. Então, ao invés de criar uma nova entidade, podemos simplesmente criar uma relação. Aí eu coloquei até entre aspas aqui. Essa relação, ela é o quê? Representante, o nome dessa relação. Mais uma vez, uma dica aqui, sempre representada por um verbo, né? Ó. E autorrelacionar a entidade aluno conforme a figurazinha abaixo aqui, né? Nós temos a entidade aluno e que esse relacionamento ele tanto representa como é representado aqui de aluno, né? Ó. Beleza? Então, o exemplo aqui, ó.
Pode esse relacionamento aqui de cima aqui, pessoal, ele é total ou é parcial? Quando é representado pela cardinalidade mínima, ele é o quê? Parcial, né? Ó, beleza, eu coloquei um 0. Ou seja, pode ser que o aluno represente ou pode ser que o aluno não represente. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó. Agora aqui, ele é total ou é parcial? Quando ele é representado? Total. Ele é total, porque existe o cara que representa, né? Exatamente, muito bem. Perfeito. Ok, pessoal, tranquilo. Então, toda vida que eu falar de autorrelacionamento, eu estou falando de quê? De uma entidade que se relaciona com ela mesma. Olha aí, que coisa legal, né? Muito bem. Muito fácil autorrelacionamento? Muito fácil, né? Anota aí que é importante. Agora, no relacionamento mutuamente exclusivo, né? Vamos ver como é que funciona aqui. A grafia já modificou, né? Ó, estão vendo aqui, né? Ó. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Um relacionamento mutuamente exclusivo é aquele em que uma ocorrência de uma entidade pode estar associada com ocorrências de outras entidades. Então, vamos só pegando esse primeiro parágrafo aqui e vamos conceitualizar. Quem é a primeira entidade aqui? Conta. Ela está associada a ocorrências de que entidades? Pessoa jurídica e pessoa física, né? Então, como é que eu digo que esse relacionamento é mutuamente exclusivo? Com esse tracinho aqui, ó. Né, ó. Se não tivesse esse tracinho, era um relacionamento normal. Mas quando ele é mutuamente exclusivo, eu coloco o tracinho aqui, né? Ó, já é outra representação, tá vendo? Então, ó, preste atenção aqui, ó. Ela está associada com essas ocorrências, mas não simultaneamente, tá vendo? Simultaneamente é o quê? Ao mesmo tempo, tá ligado? Beleza? Tudo bem. Então ele dá o exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma conta pertence a uma pessoa jurídica ou pessoa física. Nunca os dois ao mesmo tempo. Por isso que nunca pode ser simultaneamente. Tá bem? Existe uma pessoa física e existe uma pessoa jurídica? Não, ou ela é física ou ela é jurídica, tá? Não existe essa pessoa que é as duas ao mesmo tempo, tá? Do sistema. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela possui um CNPJ, né? E a pessoa física possui o quê? CPF. Então são duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Mas a conta, né? Ela não tem nada a ver com isso. A conta não tem nada a ver com isso. Por isso que pode ser uma conta de uma empresa, como pode ser uma conta de uma pessoa normal, né? Seres humanos como a gente, beleza? Ok? Então, a representação aqui desse relacionamento mutuamente exclusivo é através desse tracinho aqui lindo e maravilhoso, tá? Então, quando eu pergunto a vocês qual a diferença de um autorrelacionamento para um relacionamento mutuamente exclusivo, vocês vão dizer o que para mim? É por causa que no autorrelacionamento elas ocorrem do mesmo, né, simultaneamente. Já o relacionamento mutuamente exclusivo, eles não acontecem ao mesmo tempo. Eu posso dizer isso, pessoal? Posso afirmar isso? Sim ou não? Sim. Qual é a característica de um autorrelacionamento? É ele com ele. É com ele mesmo. Mas existe associação com outras entidades? Não. Então, essa é a principal diferença. Que o autorrelacionamento, ele não se relaciona e nem se associa com outras entidades. Já o relacionamento mutuamente exclusivo, ele tem essa associação, mas não simultaneamente. Ou é um ou é outro, né? Fácil, muito fácil, né? Muito bem. Terceira questão, letra A da prova. Agora, nós vamos entrar dentro de quem? Da especialização. Olha aí que coisa legal, que coisa maravilhosa, né?
Muito bem. Então, geralmente a gente lembra dessa especialização quando a gente trabalhou lá em programação orientada a objetos, né? E toda vida que eu falo de especialização, eu estou falando de quem? De herança, né? Então já coloca isso aí na sua cabeça, tá? E essa herança pode ser especialização ou generalização. A gente poderia ter trabalhado em programação orientada a objeto dessas duas formas, tá? Então, o que é que ele diz aqui para mim, né? Que a especialização consiste na subdivisão de uma entidade mais genérica, né? Olha aí que coisa maravilhosa. Ou entidade pai. A gente lembra de herança, né? Todo pai tem o quê? Filho. Seus filhos, né? Olha aí que coisa legal, né? Beleza? Tudo bem. Em um conjunto de entidades especializadas ou entidades filhas. Então, quando eu digo que uma entidade é especializada, essa entidade é uma entidade o quê? Filha, que deriva características de quem? Da pai, né? Então, muito bem. Então, isso ocorre, pessoal, quando um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades com atributos específicos para cada subgrupo, né? Então, aí a gente já tem a primeira característica, né? Característica de quê? Que toda vida que essa entidade especializada ela for criada, ela precisa de ter atributos específicos daquela entidade. Por quê? Porque não adianta, né? Eu colocar como exemplo aqui, eu tenho uma entidade pai e as mesmas características dessa entidade pai eu vou passar para a entidade filha. Existe necessidade disso? Não. Ia causar o quê, Gabriel? Redundância novamente, né? Então, aí a gente já entra dentro daquela característica. Causando redundância ia ter o quê? Inconsistência, né? O banco de dados já ia ser inconsistente. Mais outra característica, né? Características de quem? Da atomicidade, né? Quem são esses caras? Quem é? Do acide? Quem é o acide? Atomicidade. Depois, consistência. Depois, isolamento. E por último, olha aí que coisa legal, né? Então, tudo isso a gente trouxe lá daquela nossa última aula, né? Última aula não. No início da nossa disciplina, né? Tem a videoaulazinha lá do ACID. Para quem não lembra, assiste lá de novo e deixa o gostei, tá? Compartilha o vídeo. Muito bem. Continuando agora aqui, né? A figura ao lado apresenta um exemplo de especialização entre as entidades pessoa, professor e aluno. Aí eu coloquei a observaçãozinha aqui, em amarelo. Se liga aí, A especialização é indicada por um triângulo. Olha aqui, Quando você vê essa imagenzinha aqui, no nosso diagrama, né, no DE, eu já digo que isso aqui é uma especialização. Só em olhar para o triângulo eu já identifico que é uma especialização, tá? E as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio desse relacionamento. Então, se liga aí, como era o relacionamento simples que a gente utilizava nos exemplos passados? Qual era a figura dele? Era um losango, né? Quando eu utilizo a especialização, é o quê? Triângulo. É o triângulo, né? O BR modelo, ele dá suporte para fazer a especialização? Tem lá o triângulozinho que você pode fazer, tá? Beleza? Tudo bem. Então, pessoal, quando a gente utiliza a especialização, é justamente isso, né? É justamente a utilização dessa nomenclatura e que as entidades especializadas vão possuir o quê? Atributos específicos, tá? Não são atributos genéricos, que se fossem atributos genéricos, aí ia ser os mesmos atributos de quem? Da entidade pai. Mas como é atributo específico, tá? Então, tem que ser diferente. No caso aqui, a pessoa, quais são os atributos? RG, telefone, nome, pessoa. Toda pessoa pode ser um aluno? Sim. Toda pessoa pode ser um professor? Pode. Então, características específicas de aluno. Matrícula do aluno e data de nascimento do aluno. Eu precisava botar o nome do aluno aqui? Não, porque o aluno não é uma pessoa?
Não já tem um nome pessoa aqui? Então, eu preciso de mais um nome aqui? Não. Ia ficar o quê? Ia ficar o quê? Muito bem, né? Ia causar o quê? Muito bem, perfeito. Do mesmo jeito o professor, ó, data de nascimento do professor, matrícula, CPF e endereço. Esse endereço aqui, ele poderia ser um atributo o quê? Composto ou multivalorado? Ou derivado? O endereço é o quê? Multivalorado, tá? Beleza? Se liga. Cuidado para não confundir atributo composto, atributo derivado, atributo multivalorado e atributo descritivo, né? O descritivo, vocês lembram? Exatamente, é o atributo que é composto somente em relacionamento. Muito bem, Annalise. 1/10, perfeito. Beleza? Muito bem, vamos continuar aqui. Agora a gente entra dentro da generalização. Olha aí que coisa legal, que coisa maravilhosa, né? Vamos ver como é que funciona aqui, né, a generalização. O processo de generalização é o inverso da especialização. Em vez de subdividir a entidade, né, nós vamos criar uma entidade mais genérica. Olha aí que coisa legal. Então preste atenção aí. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de especialização, onde a gente tinha um telefone, né? Que esse telefone ele poderia ser o quê? Um celular ou um residencial. No caso da generalização, a gente já vai utilizar um carinha aqui, ó, né, ó, que é a chave estrangeira, tá? Que isso aqui é coisa das cenas dos próximos capítulos, tá bom? Ou seja, qual é a principal dica? A gente faz a subdivisão, né, da entidade e cria uma nova entidade mais genérica. Beleza? Então essa é a primeira ideia aí. Outra coisa. E adiciona um atributo denominado tipo, que identifica o tipo do objeto, como é mostrado aqui na figura abaixo, né? Ó. O atributo tipo identificará se o tipo é o quê? Telefone, celular ou residencial. Ou seja, em vez da gente fazer essa ligação aqui de especialização, a gente o quê? Generaliza, né? E cria um novo atributo aqui dentro de uma entidade genérica, tá? Então essa é a primeira diferença. Então quando eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a diferença de especialização para generalização? Especialização é você dar mais as características, dar mais uma... especificar ainda mais. Isso, exatamente. Você agrupar muitas coisas do mesmo tipo. Isso, exatamente, né? Então a especialização, pessoal, a gente faz o quê? A especificação de novos atributos. Já a generalização, não. A gente tenta simplificar isso aí, criando uma outra entidade genérica, né? Então, de praxe, a gente utiliza mais a especialização, tá? Na prática, né? Falando na prática. Mais especialização do que generalização, tá bom? Então, essa é a principal diferença. E por último, nós temos quem? A agregação, tá? Que coisa legal. Para dar um descanso agora aqui na minha voz, a Melissa vai fazer a leitura aí dessa agregação. Vamos lá. Imagine que tenhamos duas entidades, cliente e produto, ligadas pelo relacionamento compra. Agora, suponha que tenhamos que identificar esse modelo de modo que seja necessário saber quantas prestações serão pagas em uma compra. Relacionar a entidade prestação com o cliente ou com o produto não faz sentido, uma vez que as prestações serão referentes à compra efetuada. Sendo assim, a entidade prestação deve ser relacionar à entidade compra, como mostra a figura abaixo, o retângulo desenhado em volta do relacionamento de agregação. Olha aí, que coisa legal, né? A primeira coisa que a gente faz é a necessidade, né? De relacionar o quê? Uma entidade com a outra. Só que, dessa forma aqui,
eu não preciso criar, não é, mais outro relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento ele já está agregado dentro de quem? Da entidade. Vocês conseguiram entender aí como é que funciona? Em vez de eu criar dois relacionamentos, eu crio uma agregação. E essa agregação ela fica dentro da própria entidade. Que entidade é essa? Compra. Certo? Então, em vez de eu ter feito assim, cliente realiza compra, né? E essa compra possui produtos. Eu poderia ter feito uma agregação, né? Em vez de criar, né, uma relação que cliente realiza a compra, né? E que essa compra possui produtos, eu posso fazer uma agregação sem problema nenhum. Então, essa agregação é um relacionamento que fica dentro da própria entidade. Certo? Então, é um pouco confuso? É um pouco confuso. Mas vamos tentar relacionar isso na nossa prática, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, né? Que você vai lá na Praça da Matriz, né? Beleza? Você tem vontade de tomar um sorvete, vai lá na sensação. Aí vai tomar o sorvete. Então você é quem? É o cliente, né? Que vai realizar o quê? Um pedido de quê? Do sorvete. Então a gente já tem duas entidades, cliente e pedido. E esse pedido, ele possui o quê? Vários produtos, que são os atributos, né? Poderia ser um sorvete, um pastel e etc. Então nós temos três entidades. Eu preciso criar dois relacionamentos? Não. Eu poderia colocar uma agregação dentro da entidade o quê? Pedido, que ia relacionar você com quem? Com um produto ao mesmo tempo. Se ligou aí? Ou seja, você não se relaciona direto com o produto. Você se relaciona direto com quem? Com o pedido, através da agregação. Certo? Então, qual é o ponto positivo disso? Eu não preciso criar dois relacionamentos. Eu crio somente um relacionamento dentro da entidade que faz a interseção, né? Que nesse caso aqui é o pedido. Nesse caso aqui do exemplo aqui do slide é o quê? É a compra. Fácil? Muito fácil, né? Então toda vida que tiver essa nomenclaturinha aqui, ó, dentro do nosso diagrama, eu identifico que é o quê? Uma agregação. Então eu pergunto para vocês, qual a diferença da especialização para a agregação? A especialização trabalha com atributos específicos, né? De uma entidade pai. A agregação, ela não tem nada a ver com isso. A agregação, ela se preocupa com o quê? Com relacionamento entre duas entidades, né? Então, se existe uma entidade que se relaciona, né, com mais de uma entidade, nós podemos fazer a agregação. Então, tira um relacionamento e esse relacionamento vai direto para a entidade. Muito fácil? Muito fácil. João Vitor, eu poderia ter feito isso aqui sem agregação? Poderia, sem problema nenhum. Que é o exemplo aqui do nosso próximo slide, ó. Eu poderia ter feito o quê? Ó? Cliente realiza o quê? A compra, e a compra possui o quê? Produto. Mas existe um ponto positivo e negativo disso? Vamos ver aqui, ó. Podemos também reescrever o modelo sem agregação. Nesse caso aqui, o relacionamento compra seria transformado em uma entidade que poderia ser relacionada à prestação, como mostra aqui o nosso carinha aqui. Só que qual é o ponto negativo de utilizar isso aqui? Que eu ia ter dois relacionamentos. Eu poderia ter utilizado a agregação, como no exemplo anterior? Sim, sem problema nenhum, tá? Então, aí é uma implementação que vem para ajudar, certo, o nosso desenvolvimento, né, dos diagramas, tá bom? Então, toda vida que você quiser fazer uma agregação, dessa forma aqui, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Só que aqui, ó, olha a diferença. Nessa entidade aqui, eu não tenho nenhum atributo. Já nessa outra entidade, eu preciso de quantos atributos aqui? 3 atributos. Valor da compra, data da compra e o código da compra, né? Que, inclusive, esse código da compra aqui é para ser o quê? Chave primária, tá? Certo? Beleza? Então, muito bem.
Quais os pontos positivos de utilizar a agregação e quais os pontos negativos de se utilizar a agregação? Com a agregação a gente pode simplificar, não é isso? Exatamente, e a gente diminui os relacionamentos. Já sem a agregação, vai possuir o quê? Mais relacionamentos, né? E mais novos atributos, porque a gente vai ter uma nova entidade, tá? Beleza? Muito bem. Então é isso aí. Nós vimos autorrelacionamento, a gente viu relacionamento mutuamente exclusivo, a gente viu especialização, a gente viu generalização, a gente viu agregação, a gente viu, né, o exemplo sem agregação. Então tudo isso a gente vai utilizar nos nossos novos exemplos aqui, tá bom? Beleza? É isso aí. Agora a gente entra naquela dicasinha que eu passei para vocês, né? Como é que esse cara é representado? Então, muita atenção aqui. Em uma determinada questão da prova, né, que eu vou passar para vocês, eu vou dizer assim, ó, eu vou dar um diagrama e dentro desse diagrama a gente tem uma dessas representações aqui. Aí eu vou dizer, ó, o atributo tal, ele pode ser multivalorado através dessa representação. Aí tem um símbolozinho lá. Qual o símbolozinho aqui do atributo multivalorado? É esse elipse, né, que chama aqui, marcado aqui com outra elipse, né? Exatamente. Então, pessoal, existem especificações, tá, que nós podemos fazer através disso aí. Então, nós temos quem? Um atributo simples ou monovalorado. Nós temos aqui o atributo multivalorado. O derivado, como é que é a representação? Pontilhada. O atributo-chave, como é a representação? Sublinhado, né? Ó. O relacionamento continua da mesma forma. A entidade também da mesma forma. O atributo composto, olha aí como ele é feito, ó. E a entidade fraca, dessa forma aqui, tá? Então, são alguns desses relacionamentos que o BR modelo não dá a possibilidade da gente fazer, tá bom? Beleza? Então, isso aqui vocês têm que ter anotado no caderno, com certeza, tá? Com certeza. Inclusive, tem uma questão que eu respondi que tinha o símbolo aqui da entidade fraca e um atributo multivalorado, tá? Vou até mostrar essa questão para vocês. Beleza? Muito bem. Agora tem uns exercíciozinhos aqui para a gente resolver. E é isso aí. Beleza? Valeu, deixa o gostei e obrigado.